educadores sociais. Quem são eles, né? O que eles devem fazer? Quais áreas que eles devem atuar? Gente, eu sou Suzana Matos, você é bem-vinda aqui no canal do Dicas. É muito bom ter você por aqui. Eu quero pedir para você para que fique aqui com a gente até o final desse vídeo, assista, compartilhe e aí divulgue o nosso canal para outras pessoas também. Aproveitando para seguir também a nossa playlist que a gente tem preparada aí com muito carinho para você. Aproxime-se lá, dá um link, dá uma observada e aí você vai poder selecionar e ver os melhores vídeos deste canal. Muito bem, educadores sociais é diferente de monitor, né? O monitor é aquela pessoa que está ali dentro de uma sala de aula para acompanhar e dar uma certa assessoria para um profissional específico que está desenvolvendo alguma atividade. Então, o educador social, ele é, na verdade, um profissional que utiliza de ferramentas, né, pedagógicas para intervir nos problemas dos indivíduos. Então, o educador social, ele é um técnico que se especializa, né, ele tem, geralmente, curso superior na área de educação social e numa formação específica para poder atuar diretamente ou não nos projetos sociais. Mas é claro que, como este canal é direcionado para organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que estão começando, ou aquelas que estão no meio do caminho, ou até mesmo aquelas que já são grandes e querem refletir um pouquinho sobre a sua forma de atuação, nós vamos falar, é claro, sobre a postura do educador social dentro das organizações do terceiro setor. Então, eu falei no primeiro vídeo dessa semana sobre a importância do coordenador e qual a sua função. Lembra que o coordenador é o líder macro e ele quem supervisiona todo o projeto. Ele é como se fosse um administrador mesmo, só que com enfoque muito social. E para que esse projeto aconteça, ele precisa da sua equipe de trabalho, ele precisa do seu time montado. E para que seja um time eficaz, eficiente e efetivo, é importante ter profissionais que saibam o que precisam fazer. E educadores sociais são esses profissionais habilitados, preparados, que não vão cair numa realidade social de paraquedas e não vão se assustar. Porque o que muito acontece às vezes é isso. Você tem algum profissional e às vezes até alguns de cursos superiores, mas não com a formação de educador social, e que às vezes se espanta ao cair diante de uma realidade de uma comunidade. Então, o educador social, ele é esse profissional que utiliza de diversas ferramentas, principalmente pedagógicas, para suprir e cooperar com a redução de um problema social. E esse educador, ele vai atuar muito próximo dos técnicos que existem também dentro da organização. Eu sempre falo aqui muito para organizações dentro da área da assistência social, porque é a área que eu tenho também experiência, em que sempre atuei, como gestora de organizações da assistência social prioritária. Mas a gente pode pensar em educadores para diversas funções, entendeu? Diversas áreas de políticas públicas, cultura, meio ambiente, esporte, enfim, educação, que seja. Então, o educador social, ele é esse técnico específico que vai saber, juntamente com a equipe técnica, que é aquela que pensa especificamente em como resolver aquele problema da sociedade com as ferramentas que lhe cabem. O educador social, ele vai diretamente estar executando na sala de atividades, na sala de oficinas, na sala de roda de conversas, com o público específico. Então, ele tem capacidade e know-how para isso, para gerenciar demandas e problemáticas diversas da realidade social, juntamente com os técnicos que lhe competem. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de uma formação superior, né, específica e de preferência na área de humanas, porque vai lidar, especificamente se for na área social, vai lidar com questões sociais, então tem que ter esse conhecimento. Precisa ter um conhecimento pedagógico, noções de aula, noções de didática, noções de planejamento de aula, noções de avaliação de aula. E está muito ligado, muito alinhado com o assistente social no caso de projetos sociais, para que esses projetos possam ser bem executados. Então, não é simplesmente entrar na sala e descarregar informações. Sala de atividade, né? Numa reunião, numa roda de conversa. Mas o educador social é aquele que vai analisar pontualmente, né, cada caso, cada atendida, e trazer para a assistente social, para o técnico, psicólogo específico, para o coordenador, próprio coordenador,
quais são as demandas daquela situação, daquele público. Por exemplo, uma criança que não está conseguindo se concentrar nas atividades, um adolescente que é muito disciplinado, ou um adolescente que é muito introvertido, né? A gente fala só de casos de adolescentes que são extrovertidos, mas tem aqueles que são introvertidos também. Então, tudo que é excessivo, né, a gente tem que parar para analisar, para ver o porquê. E de uma maneira muito discreta, sem expor caso nenhum, trabalhar a vida desse atendido, dessa atendida, juntamente com o assistente social, com o psicólogo, para que isso possa ser suprido. Às vezes algum atendimento individual, às vezes alguma interferência, às vezes alguma visita específica na casa da criança, do atendido, para saber a demanda da situação dessa criança, saber o contexto em que ele vive, saber o histórico, porque muitas vezes nós vamos rotulando os nossos atendidos sem saber o que lhe acontece. Então o educador social, ele é essa pessoa que já foi treinada para que isso não aconteça, porque ele vai fazer uma leitura e releitura do contexto em que a criança vive, o adolescente vive, o grupo vive, o idoso, o que seja. Então, o educador social, ele é, na verdade, um articulador, né? Ele é um articulador que vai cooperar para que aquele atendido possa ter, dentro da esfera das assistências sociais, os seus direitos garantidos, entendeu? Seja ele a segurança, educação, lazer, enfim, todas as políticas aí que lhe competem, que a assistência social permeia por todas elas e as outras políticas públicas também. Então é importante que, Suzana, como eu vou fazer para ter educador social na minha organização? Eu não tenho condições ainda de fazer isso. Bom, é claro, porque organizações que estão começando o educador social é um profissional caro. Então é importante que, pelo menos, você procure trazer pessoas que estejam próximas de um perfil parecido como esse. Por isso que a entrevista é importante, a seleção é importante, a conversa é importante, a divulgação da vaga é importante e a sinceridade na questão da contratação. E aí, à medida que a organização vai crescendo, ela vai aos poucos inserindo esse profissional. O ideal é que o próprio assistente social possa fazer essa ponte e ajudar na questão da contratação de uma pessoa. Mas enquanto isso ainda não acontece, a demanda fica muito maior em cima do assistente social de fazer essa interação aí, de acompanhar aqueles monitores que estão na sala acompanhando as atividades realizadas, né? Lembrando que o monitor não é o responsável por desenvolver esse papel de transformação social, mas o educador, ele já tem know-how para isso. Então, o monitor, no máximo que ele vai fazer, são algumas atividades pontuais para que possa interagir com o grupo. Já o educador social, não, ele traz propostas realmente de transformação na vida do público atendido. Então, espero que tenha ficado claro aí, possa entender a questão da educação social, do educador social, e pesquisa mais sobre esse assunto. É uma profissão nova ainda, em que existem ainda muitos paradigmas a serem quebrados, mas muitas coisas já foram conquistadas e alcançadas, e a gente precisa cada vez mais trazer esses profissionais para dentro da organização, porque eles fazem diferença no dia a dia. Até mais, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.